Bom dia, galera. Ótima sexta-feira e um excelente final de semana para todo mundo. Pessoal, se vocês não viram, vão às redes sociais e vejam lá a palhaçada que aconteceu ontem no Congresso Nacional. A Câmara dos Deputados virou um galinheiro, virou um chiqueiro de porcos, virou literalmente um curral de malucos. Parecia uma briga num boteco da esquina, um monte de marmanjos se empurrando, se batendo. Todos eles, esses membros dessa maldita extrema-direita, todos eles, esses parlamentares malditos desse partido chamado PL, que a sigla está dizendo, Partido de Ladrões, porque o que eles querem ali é, de alguma forma, colocar alguma coisa ali no colo do presidente Lula, investigando o filho dele, fazendo essa palhaçada. O filho do presidente Lula, eu não estou aqui para defender ninguém, eu acho que se a pessoa errar, se a pessoa fizer errado, tem que pagar. Só que o filho do presidente Lula, esse que está sendo aí colocado aí, o Lulinha, como é chamado, esse cara, na época da Lava Jato, a Polícia Federal lava-jatista, eles investigaram esse cara do avesso, e a Polícia Federal da época lava-jatista falou o seguinte: não tem nada na vida desse cara de errado, a vida dele tá, não tem nada que possamos incriminar esse cara. Foi o que foi feito na época da Lava Jato, na Polícia Federal do Sérgio Moro, do Dallagnol, desses malditos que estão aí todos lascados. Dallagnol não tem mais moral para nada, o Marreco está no mesmo caminho, mesmo naquela época não teve, agora eles querem colocar alguma coisa no colo do cara. Essas lavajatistas da Globo, essas jornalistas da Globo, teve uns aí comemorando em alguns canais aí, cada uma dá uma versão, mas literalmente comemorando, porque o que esse povo quer, eles, olha, se o presidente Lula não fosse o cara que ele é, não tivesse a moral, politicamente falando, que esse cara tem, a moral em todos os sentidos, mas principalmente politicamente falando, eles já tinham feito com ele pior do que fizeram com a Dilma. Porque, no caso deles, eles querem atingir o Lula, para atingir o Alexandre de Moraes, para, enfim, tornar sem efeito todas essas ações que meteram essa corja maldita na cadeia. É o que essas desgraças querem. Pessoal, na época da Lava Jato, a Globo mandava helicóptero ficar o tempo todo rondando, sobrevoando a residência do Lula, lá onde o Lula morava, para ver se ele ia fugir, para ver o que ele estava fazendo. Mandaram um repórter revirar o lixo do cara, para ver o que ele estava comendo, que viam que ele estava bebendo, visto que tinha alguma embalagem ali, para eles falar: olha, está aqui a embalagem, o cara está comendo isso, está bebendo aquilo. Então, até isso a Globo fez. Agora, a Globo podia ter um pouquinho mais de moral, e o que aconteceu ontem nesse tal desse BBB, aquela Solange Couto, ela falou com uma outra participante lá, falou que a moça acho que vive chorando, enfim, ela tem algum problema lá, só que ela falou que a moça é triste porque nasceu de um estupro, e ela é feliz porque nasceu de um ato de amor. Olha o que essa desgraçada dessa mulher falou, entendeu, em relação a outra, e não vi ninguém da Globo emitir uma nota para chamar a atenção daquela criatura. Eu acho que ela teria que ser expulsa do BBB. Ela teria que ser expulsa dali, porque eles encaram só a agressão, eles não toleram a agressão física, mas a agressão verbal muitas vezes é pior do que uma agressão física. Muitas vezes o que você fala para uma pessoa é pior do que um tapa. Eu acho que eles têm que tomar providência, até agora ninguém falou porra nenhuma. Agora ficam se metendo na política, falando que é um trabalho jornalístico, não. Eles estão fazendo um trabalho de minar o governo do presidente Lula para literalmente ali acelerar um golpe, que é o que está na mente da extrema maldita direita, que eu já disse isso aqui, tem mais de 2 anos. Agora, o que aconteceu ontem na Câmara dos Deputados, aquilo é uma palhaçada. Cadê o Hugo Marmota? Cadê o presidente da Câmara que não toma atitude? O cara fica assistindo tudo ali, o cara tem medo, é um bunda mole, entendeu? Eles estão praticando ali, ele está praticando ali o bundamolismo político. Ele está com medo de magoar alguém, porque o que ele quer esse ano é que o pai dele seja senador na Paraíba, é que ele continue sendo deputado, no mínimo continue sendo deputado, porque se eles perderem isso, todos eles, a maioria dessa corja maldita que está ali, se perder o fórum privilegiado, se perder essas vantagens que ele tem, entendeu? Eles estão ferrados. Sem mandato, eles estão na cadeia, todos eles.
Arthur Lira, Hugo Marmota e muitos outros que estão ali, sem mandato, está na cadeia. Flávio Bolsonaro, o cara eles querem colocar alguma coisa no colo do filho do presidente Lula em relação a esse roubo do INSS, que começou no governo Temer e cresceu muito no desgoverno do pai dele, e o pai dele veio a público falar, ter alguns vídeos, não foi só uma vez, impedindo que ele fosse investigado nas rachadinhas, impedindo que ele fosse investigado em mais de 1.500 depósitos feitos em dinheiro vivo, em envelopes, em agências, naqueles caixas 24 horas. O cara, ele falou, público e notório, ele veio a público, tem vídeo do bolso do pai dele falando isso, que se fosse para impedir que o filho dele fosse investigado, que amigos dele fossem investigados, nem que ele demitisse o ministro da Justiça. Ia demitir o diretor da Polícia Federal, ministro, mas ninguém ia investigar o filho dele e os amigos dele. Ao contrário do Lula, que falou o seguinte: se for filho meu, seja quem for, se tiver feito errado, tem que arcar, tem que assumir, tá certo. Agora fica esse Flávio Rachadinha, esse maldito vindo querendo incriminar o filho do presidente Lula, um cara que é literalmente... A história política dele é um puleiro de pato, é sujo pra caramba, e o cara vem querer incriminar os outros. Essa pesquisa que foi feita aí, olha como é que essa pesquisa é tão mal feita, que na pesquisa, entre as pessoas que ganham acima de 10 mil reais, o Lula tem maioria. Na classe trabalhadora, o Lula tem minoria. Onde é que você vai ver um troço desse? As pessoas, os trabalhadores que estão aí ainda se mantendo com os seus direitos trabalhistas, com as suas vantagens trabalhistas, e o Lula lutando para que melhore mais ainda, a aprovação do Lula é menor do que as pessoas que ganham mais. Era para ser o contrário, ou então não era para ser nem assim, era para ter maioria em todos os sentidos, na classe trabalhadora, na classe média, até em muitos ricos, que não ganham aí, são considerados ricos, mas não ganham 50 mil reais por mês, até nessa classe. Aliás, eu acho que o brasileiro que tiver vergonha na cara, de um modo geral, o brasileiro que realmente for brasileiro, for patriota, em todas as classes sociais, o Lula tem que ter maioria, porque todos os direitos que o povo brasileiro tem veio dos governos de esquerda, principalmente nos governos do presidente Lula. Como é que as pessoas vão entender com uma pesquisa dessa, dar uma igualdade ou uma maioria para um ladrão? Para um cara que tem uma vida política que é totalmente suja, a vida cheia de milicianos, cheia de bandido. Ele foi na cadeia condecorar bandido, ele foi na cadeia entregar medalha para bandido, ele empregava os parentes dos bandidos. E um cara desse tem maioria, tem a preferência, tem a preferência maior do que um cara que trabalha em prol do povo. Como é que vocês podem entender uma coisa dessa? Agora, se vocês querem ver uma palhaçada, vão às redes sociais e busquem lá, peçam lá no Google, seja lá no YouTube, o vídeo do que aconteceu ontem na Câmara, para vocês verem a palhaçada, entendeu? A nojenteza que aconteceu ali, uma votação totalmente fraudada, totalmente uma coisa nojenta, literalmente uma coisa nojenta que aconteceu ali. Para quê? Para tumultuar a vida do cara que está trabalhando em prol do Brasil, em prol do povo brasileiro? É só as pessoas parar um pouquinho. Agora, pessoal, raciocine. Essa coisa maldita que está fazendo isso, quem botou essa coisa maldita lá foi o povo. Foram na onda do Bozo, foram na onda do Deus, Pátria, Família e se lascaram, se ferraram, puseram essa coisa maldita lá dentro para agora estar tumultuando. Tudo que eles estão fazendo é com medo, entendeu? De perder a imunidade parlamentar, de perder o fórum privilegiado. Eles têm medo de perder isso, porque sem isso eles estão na cadeia. Todos eles que não forem reeleitos, e eu tenho fé em meus orixás, que uma grande maioria desses malditos não serão reeleitos. Eu acho que não deveria ser nenhum deles, mas a grande maioria não vão ser reeleitos. Não vão, porque eles ficam ali dentro da Câmara dos Deputados só tramando, fazendo o que puderem fazer para que eles sejam reeleitos. Só que eles estão chamando a atenção do povo do lado contrário. É o Congresso que trabalha contra o povo, entendeu? É o Congresso contra o povo brasileiro. É o pior Congresso de todos os tempos, em todos os sentidos. São esses atuais parlamentares, principalmente desse partido desgraçado, que é esse PL, e estão se unindo agora com o partido do outro lá, que tem o histórico dos milicianos ali em sua volta,
do União Brasil, que já deixaram bem claro que vão se unir ali para não deixar que seja voltado a escala 5x2. É isso que essa corja maldita faz, só trabalha em prol do lado deles, daqueles que bancam as campanhas deles e trabalham literalmente contra o povo. É um congresso maldito contra o povo. É isso aí.